Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso treinamento sobre o SQL Server Integration Service. Nesse módulo, nós vamos conhecer dois componentes muito importantes do Integration Service, o Dataflow Task e o Execute SQL Task. Dentro do Dataflow Task, a gente tem inúmeras tarefas, inúmeros steps que podem ser utilizados na construção, seja de uma rotina de carga de dados, ou seja, em quaisquer outras rotinas da sua organização. Porém, nesse treinamento a gente vai focar em algumas dos steps que são mais utilizados nos projetos que a gente encontra. Além do Dataflow Task, a gente também vai falar sobre o Execute SQL Task. Então a gente vai agora partir para demonstrações, onde vamos demonstrar todos esses itens, seguindo do Dataflow Task e depois o Execute SQL Task. Nessa demonstração, nós vamos configurar e utilizar o Dataflow Task e o Execute SQL Task. Antes de mais nada, quando a gente vai começar qualquer trabalho dentro do Integration Service, a gente tem duas opções quando vai trabalhar com carga de dados, né? A gente tem a opção de utilizar Dataflow Task e a opção de utilizar o Execute SQL Task. A gente vai entrar dentro do Dataflow Task para entrar dentro de cada uma das opções. Você pode ver aqui, ó, que eu criei um pacote para cada uma das ações que a gente vai executar nessa demonstração. Então, o primeiro passo aqui, quando você vai trabalhar com Integration Service, você vai arrastar um Dataflow Task para o Control Flow, vai dar 2 cliques e você vai aqui para Dataflow. Você também pode vir diretamente aqui pela interface gráfica e clicar direto em Dataflow. A gente está aqui dentro de Derived Column, então a gente vai demonstrar o que é o Derived Column. Derived Column nada mais é do que a possibilidade de, a partir de um source de dados, eu gerar uma nova coluna. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu vou aqui em OLDB Source, vou arrastar ele aqui para minha tela. Vou arrastar também o Derived Column. Vou conectar um aqui ao outro. E vou exportar dados para um arquivo de texto. Eu poderia exportar por SQL Server também, sem problema nenhum. Porém, para fins de demonstração e para a gente conseguir visualizar melhor os dados, eu vou exportar aqui para um arquivo de texto. Então eu vou conectar eles aqui. Primeiro passo, eu vou no Source. Uma dica que eu dou para vocês, antes de mais nada, é sempre, e isso faz parte das boas práticas, é renomear os steps para a gente entender o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Carregar dados. Então eu vou vir aqui. Se você já não tiver essa conexão criada, você pode criar ela. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou criar, eu tenho uma conexão já criada. E aqui eu tenho as tabelas. Eu tenho uma tabela aqui de controle de cursos, que eu tenho basicamente quando que um curso foi liberado e tenho o tempo de liberação. Eu vou usar aquele step de Derived Column para gerar uma nova coluna com a data de encerramento. Então eu vou utilizar essas duas colunas, data de liberação e tempo de liberação, e vou gerar uma terceira informação. Vamos clicar aqui em Columns. A gente está vendo todas as colunas aqui. Ok. Duplo clique aqui em Derived Column. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui nessa lista de colunas. Primeiro eu vou dar um nome para minha coluna nova aqui. Eu vou chamar ela de data encerramento. E vou utilizar uma expressão. Nesse caso aqui eu vou utilizar o quê? Uma expressão de adicionar tempo. Então eu vou arrastar para cá date, a função dateAdd. Qual o date part que eu quero encontrar? Então eu vou trabalhar aqui com dias. Sempre dentro de aspas duplas eu vou colocar aqui day. Agora eu vou pegar o que? O número aqui é o número de incremento, tanto número positivo como poderia ser um número negativo. Vou pegar aqui o tempo de liberação, vou arrastar para cá. Vou pegar a data de liberação e vou colocar aqui no campo date.
Pronto. É isso que eu teria que fazer. Vou clicar aqui com OK e agora vou exportar o meu arquivo. Lembre-se que eu arrastei o Dataflow Task e o meu primeiro passo é o quê? Como eu não tenho o arquivo aqui na minha lista, eu tenho que criá-lo. Então eu clico em New, eu posso deixar aqui em Delimited, não preciso mudar essa opção. Ele vai me abrir uma segunda tela onde eu vou escolher o arquivo de texto. Como eu não tenho aqui a coluna, o arquivo, eu vou criar um novo. Ó. Então vamos lá. Vou dar o nome de Derived Column. Vou escolher o arquivo texto. Vou colocar aqui, ó, Column Names in the First Data Row. Vou aqui em colunas. Ó, e a gente está vendo aqui, ó, nome do aluno, curso, data de liberação, tempo de liberação, data de encerramento. Se você quiser trocar o tipo de dados desse arquivo também, é possível, sem problema nenhum. Vou clicar OK. Sempre é importante quando você está relacionando um source com o destination, é importante você vir aqui nessa opção Mappings, para garantir que todos os campos estão relacionados corretamente. Feito isso, eu clico em OK, eu vou salvar o meu projeto e vou mandar ele rodar. Legal, até posso tirar essas informações aqui, ó, elas não são pertinentes nesse momento. Então, apenas para a gente ver as informações, ó, 14 linhas importadas. Deixa eu só fechar essas aqui. Se eu for lá na minha pasta temp, que foi aonde que eu criei o arquivo, ele está aqui, ó. E está aqui a minha informação. Então, ó, o aluno Luiz, do curso Implantando Office 365, ele iniciou no dia 17/8, eu dei 90 dias de acesso para ele, o acesso dele termina no dia 15/11. Beleza? E assim, sucessivamente, para todos os registros daquela tabela. Isso é um Derived Column. É claro que você tem inúmeras outras opções, mas o importante aqui é você entender para o que você pode utilizar o Derived Column. Vamos passar aqui para o próximo exemplo. Vamos parar ele. Vamos passar aqui para o Merge, Join e Sort. A mesma coisa aqui, ó. Eu sempre tenho que ter um Dataflow Task no meu projeto. O que a gente vai arrastar para cá agora? Eu vou arrastar um Merge, vou arrastar um Sort, vou arrastar para cá os meus dois arquivos, os meus dois templates, no caso, meus dois sources. E agora eu vou fazer as ligações. Qual o objetivo do merge? O objetivo do merge é fazer um join entre os resultados gerados pela coluna de source e gerar um resultado final que tem como, por exemplo, como objetivo fazer um join entre duas tabelas. Eu poderia fazer um join lá no SQL Server diretamente? Poderia. Aqui eu estou mostrando uma opção para você fazer um join diretamente via Integration Service. Então vamos lá, ó. Eu vou clicar aqui, duplo clique em um dos sources. O que eu vou utilizar aqui? Eu tenho uma tabela aqui dentro chamada Offline Sales. Legal. Tem as minhas colunas. Vou clicar com OK. Tenho aqui um outro source. Vou conectar agora na tabela Online Sales. Basicamente, o que eu poderia entender dessa minha demanda? Eu tenho lá as vendas que eu faço através da minha loja online e tem as vendas que eu faço pelo canal de vendas, né? Às vezes através do 0800, enfim, web chat, sei lá, inúmeras possibilidades. Só que eu quero apresentar um relatório para minha gerência de um consolidado. Eu tenho que mandar para eles aí tanto as vendas que foram feitas da maneira offline quanto da maneira online. Então eles querem saber das duas coisas. Antes de mais nada, eu tenho que o merge ele precisa que a gente tenha os dados ordenados, porque ele compara duas chaves, ele utiliza duas chaves para se relacionar. Então vamos lá, eu tenho que arrastar mais um sort. E a utilização do sort é bem simples.
eu vou conectar um ao outro. Eu simplesmente vou dizer por qual campo que eu quero ordenar. Então eu vou ordenar aqui pelo campo cliente, por exemplo. A mesma coisa aqui no source. Na segundo source eu vou ordenar para o cliente também. E agora eu vou ligar esse source aqui ao merge. Aqui por padrão, o output você sempre vai ver sort output, que é o que está recebendo desse arquivo de sort. O input você pode tanto escolher merge input 1 como merge input 2. Por padrão eu vou escolher o merge input 1, isso aqui não diferencia nada para você. Clico com OK. Agora eu também conecto o outro aqui. Legal, viu que o xizinho já desapareceu, ó. Logo que você deu um duplo clique dentro do Merge Transformation, você viu aqui que a coluna que ele está fazendo a validação é a sort key. Legal? E quais são as outras duas colunas que ele vai fazer o merge? Então, é a coluna de valor e a coluna de data. Vou dar um OK. Vou salvar e vou mandar rodar. Na verdade, antes de mandar rodar, eu tenho que mandar exportar esses meus registros. Então, eu vou arrastar aqui um arquivo texto. Vou conectar ele ao arquivo texto. Eu já tinha um arquivo ali anteriormente, ó, até vou apagar para a gente recriá-lo novamente. Vou clicar aqui em New, Delimited, como a gente já viu anteriormente. Vou clicar aqui em Browse e vou escolher aqui, ó, Merge. Ok, column names in the first data row. Só vamos garantir aqui, ó, que não existe nada, ó, vamos apagar as informações. Vou salvar. Já vi que as colunas aqui elas vão ser criadas. Vou dar um OK. E o mais importante que eu falei anteriormente, vim aqui em Maps e garantir, né, que eles estão conectados corretamente. Vou salvar essa opção e vou mandar rodar. Legal, eu gerei 16 registros. Como você pode ver, eu tinha 5 registros, eu tinha 7 registros nas vendas online e tinha 9 registros nas vendas offline. Eu fiz o sort dessas duas informações através do campo nome. Aqui eu faço um merge. Se vocês forem ver aqui no TXT, tá aqui, ó. Eu tenho todos os registros das duas tabelas. Então, tá aqui no meu banco de dados. Eu poderia, por exemplo, ter exportado aí para um outro banco de DW e onde vai ser gerado um relatório para minha gerência. Outra opção que eu tenho também é o Merge Join. Beleza? Eu vou voltar aqui para o Control Flow e vou adicionar um outro Data Flow. O legal dos Data Flows aqui é que eu posso desabilitar. Ó. Por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito em cima do Data Flow e clicar em Disable, eu posso desabilitar, mandar executar novamente esse pacote e essa opção não vai ser executada. Então, duplo clique aqui em Data Flow Task 1. Agora eu vou demonstrar então para vocês o Merge Join. Qual a diferença entre o Merge Join? Na verdade, o Merge Join, ao invés de juntar dados da esquerda e da direita e entregá-los no destino, o Merge Join não. O Merge Join ele realmente quer realizar um join entre os dados da esquerda com os dados da direita. Então, pense aí no Merge Join como o seu Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join lá no SQL Server. Então, eu arrastei para cá um Data Flow, apenas para a gente não misturar com aquele outro que a gente já tinha feito anteriormente. O que eu preciso fazer aqui agora é o seguinte, ó. Então, vamos lá, vou precisar de dois steps de sort, vou precisar aqui de um único step de Merge Join, vou precisar aqui também de dois searches e vou precisar de um destination, correto? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma nova conexão aqui com o meu banco de dados com um banco de dados que eu tenho chamado Adventure Works, né? Já é um famoso banco de dados aí para vocês.
Só que ao invés de eu retornar uma tabela, eu vou escrever um comando. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui, esse aqui não é interessante para vocês. Eu tenho duas consultas aqui, ó. Eu tenho uma consulta na humanresource.employee e tenho uma consulta na person.person. Basicamente, na tabela de employee, eu quero pegar o login do cara e qual é o job title dele. Na person.person eu quero pegar qual o primeiro e o último nome dele. Só que agora eu vou fazer um negócio diferente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou concatenar, vou dar um espaço e vou gerar o nome completo dele. Esse aqui eu vou colocar no meu join da esquerda, na minha tabela da esquerda. Então aqui eu tenho as colunas. E aqui eu vou colocar ele consultando na tabela da direita. Então consultando na tabela de employee. Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Beleza? Tudo certo. Vou conectar. Aqui, ó, vou ordenar por Business Entity ID. Aqui a mesma coisa. Vou conectar agora esse sort com o merge join. Aqui o output sempre será um sort output, porque está vindo aqui do seu arquivo de sort, né? Ele vai pegar o resultado do seu sort. E o input, ele aqui não existe um padrão, você pode, por exemplo, selecionar o merge join left input e clicar com OK. Seleciona aqui o outro sort e conecta a ele. Duplo clique. Aqui você tem o famoso join. Aí você tem o inner join, é o que vai selecionar apenas os dados comuns entre as outras tabelas. Aqui vai selecionar o left outer join, ou seja, se você tiver uma pessoa que não tenha um emprego, ele vai retornar o resultado mesmo assim. E aqui ele vai retornar todos os registros. Ele vai relacionar tanto os dados da direita com da esquerda ou da esquerda com da direita. Então, ó, e quais são as colunas que eu quero retornar para o meu usuário? Eu quero retornar para o meu usuário lá no destino, full name, login ID e job title. Beleza? Cliquei com OK. Vou agora selecionar aqui o meu destino. Eu vou apagar aqui o arquivo que eu tinha e vou recriá-lo apenas para vocês verem como funciona. Então, delimited, como anteriormente, vou clicar em OK. Aqui vou no Browse. E aqui eu criei um campinho chamado Merge Join. Column names in the first data row. Aqui eu tenho as colunas. Clico com OK. Só garanto que todos os dados estão mapeados. Beleza. Vamos garantir aqui que o Merge Join está vazio. Ele está vazio. Vamos mandar executar. Legal. Vamos parar aqui. Vamos lá aqui na pasta temp, onde está o arquivo. Ó, vamos abrir ele. Merge Join. Olha só. Ele pegou o nome completo da pessoa, pegou o login dele e qual era o cargo dele. Vamos navegar mais aqui para baixo. Ó. Você pode ver aqui que a gente tem uma série de registros que os caras não têm, por exemplo, um emprego. Vamos confirmar mesmo que eles não têm emprego? Vamos pegar aqui o último registro, por exemplo. Vamos pegar aqui a Crystal Who. Ó, vamos copiar só o first name dela. Vamos aqui na tabela de employee. Não, vamos na tabela de pessoa, desculpa. Where first name igual Crystal. Crystal Who, ó, é o ID 20777. Vamos pesquisar se existe esse ID lá na Employee. Olha só, não existe o ID.
Então ele retornou lá, o full outer join, ele retornou tudo. Vamos fazer agora o seguinte, vamos mudar essa maneira de join e vamos fazer para ele colocar um inner join apenas. Vamos selecionar aqui, ok. Vamos apagar os dados desse arquivo, vamos salvar e vamos mandar executar novamente. Legal? Fez aqui os filtros, terminou de executar com sucesso. Vamos parar. Vamos aqui no arquivo, ó, a gente já pode ver que o arquivo já é bem menor. Agora ele só me retornou quem já tem algum cargo, né, dentro do banco de dados. Então vamos lá, vamos citar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse cara, o Ranjit. Eu tenho aqui o Ranjit Varkey Shudrakil. Então, vamos pegar esse cara aqui, por exemplo. Ele tem um emprego. Vamos pegar o outro aqui que parece que está repetido nesse banco de dados. Vamos copiar aqui. Aqui ele só retornou porque ele está certo, só porque ele tem um emprego. Então ele retornou uma única vez. E assim funciona o merge join. Agora, vamos passar para o nosso próximo exemplo, que é o union all. Tenho aqui um Dataflow Task, que eu já tinha adicionado anteriormente. O que eu preciso nesse momento? Adicionar aqui o union all. Preciso também de sources. Então, estou pegando aqui e vou adicionar um destino, que vai ser o meu arquivo meu arquivo de texto. Agora, o union all, ele é quase da mesma maneira que o merge. Então eu tenho que pegar, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou juntar essas duas tabelas aqui, ó, offline sales. Vou unir com a online sales. Vou colocar aqui. Vamos lá, certinho. Union all. Você pode ver que ele mesmo já relaciona qual coluna é com qual coluna, ó. Union all do input 1, union all do input 2. Flat file. Vou até apagar aqui. Vamos fazer novamente. Vamos dar um new. Ok. Vamos voltar aqui, ó. Union all. Só vamos lá limpar esse arquivo. Ok. Vamos selecionar o union all. Column names in the first data row. Vamos garantir que está tudo certo aqui. Vamos clicar com OK. Mappings, os dados estão mapeados. Ok. Vamos executá-lo. Legal. 16 registros como a gente esperava. 9 registros de um lado, 7 registros de um outro. Estão todos os registros aqui. Aí você pode perguntar para mim qual a diferença entre, então, por que eu deveria usar o merge join, o merge, e por que eu deveria usar o union all. Primeiro, você viu aqui, ó, que quando você utiliza union all, você não precisa do sort. O sort é eliminado, porque para o union all, tanto faz a ordem a ser... tanto faz a ordem para o union all, porque ele vai pegar o dataset dos dois sources e vai jogar para um destino. Então, para ele não importa a ordem. Ele só precisa garantir o quê? Que o número de colunas disponíveis seja igual nos dois sources. Outro detalhe também do union all que não existe dentro do merge, por exemplo, é o fato do union all permitir mais de dois sources. Union all não precisa do sort, aceita mais de dois destinos. Você pode adicionar quantos você quiser. Já o merge não. O merge não aceita mais de dois e você precisa do sort para realizar a ordenação dos registros antes de enviar para o step de merge. Beleza? Essas seriam as principais diferenças entre eles. O próximo item a ser avaliado seria o multicast.
O multicast ele resolve um problema bem simples. Eu preciso replicar essa minha tabela para vários locais diferentes. Digamos que eu tenha aí uma tabela de usuários, por exemplo, eu tenho várias regiões do mundo. Então eu preciso replicar aí, por exemplo, dados do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil lá para a Ásia. Eu poderia utilizar o multicast para fazer isso. Quer ver como que a gente pode fazer? Vamos lá. Ó. Vou selecionar aqui o multicast. Vamos arrastar o multicast para cá. Eu vou precisar também do OLIDB Source, por exemplo. Só um. E eu vou adicionar aqui vários destinos. Ó, vou selecionar 2 aqui agora. Primeiro eu vou pegar aqui, eu quero pegar dados dessa TB Offline Sales. Aqui eu não preciso fazer absolutamente nada. Ó. Vou ligar aqui esse multicast com esse destino. Vou conectar esse com esse. O que eu vou fazer aqui agora? Posso criar uma outra tabela. Ó. Offline Sales 3. Garantir que tá tudo certo. Vamos fazer aqui também, ó. Offline Sales 4. Beleza. Executo, mando salvar. E ó, foi copiado dados para todos os 2 destinos. Se eu der um refresh aqui, ó, tá aqui a tabela 3 e a tabela 4. Offline Sales 3, Offline Sales 4. O mesmo resultado para ambas, né? Eu só repliquei essa minha tabela. Essa é a utilização do multicast, por exemplo. Vamos parar por aqui. Vamos passar para o próximo item. Lookup e Fuse Lookup. Eu até estava confuso aqui, até estava com essa opção aqui, ó. Deixa eu apagar, começar novamente. Eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar todos esses conectores para a gente fazer tudo do zero para vocês entenderem bem. A ideia do lookup é basicamente o seguinte: eu tenho uma tabela de entrada, vou utilizar uma tabela como referência para fazer esse meu join e vou levar esses dados para um destino. O uso do lookup ele é interessante quando eu puder colocar a tabela que eu estou verificando, por exemplo, em memória, toda em memória. Digamos que eu esteja então verificando, fazendo um join entre a tabela de clientes e a tabela de pedidos. Então a minha tabela aqui no meu Source, por exemplo, seria a tabela de pedidos. Então, ó, vamos fazer um caso aqui parecido com esse. Eu vou criar aqui uma conexão com o meu Adventure Works. Vou selecionar aqui uma tabela. Deixa eu ver que tabela que é interessante para ser selecionada. Eu vou aqui no Adventure Works. Por exemplo, person. Vamos fazer o mesmo exemplo daquela hora. Vamos fazer melhor. Aqui, ó. Deixa eu só apagar. Vamos pegar aqui essa informação. Então eu vou pegar da tabela de pessoas. A minha tabela de pessoas vai ser a minha tabela de entrada. Então eu vou ter a consulta aqui. Vou adicionar para cá um lookup. Então, ó, vou conectar um lookup com o outro. Duplo clique aqui no lookup. E basicamente aqui eu vou ter algumas opções. Ó. Full Cache Mode. Basicamente ele vai dizer o seguinte: ele vai tentar manter essas tabelas em memória. Ele vai tentar jogar essas duas tabelas em memória para o acesso ser mais rápido. Se eu colocar aqui como No Cache, por exemplo, os meus registros ficariam todos em disco. Eu não levaria eles para memória. Então a cada validação
eu teria que ir pesquisar esse meu dado em disco. Vou deixar aqui full cache, porque a tabela não é tão grande, eu tenho memória para isso. Como que eu vou, o que que isso, ó, specify how to handle rows with no matching entries. O que eu quero fazer com aqueles registros que não tem na tabela que eu estou fazendo join. Eu quero redirecionar essas linhas para no match output. Agora vamos aqui em conexão. Aqui em conexão eu posso especificar a conexão com o meu banco de dados Adventure Works novamente. E ao invés de usar uma tabela, eu clico aqui. Use results of a SQL query. E eu vou pegar agora e vou copiar essa instrução em SQL. Aqui nas colunas eu preciso relacionar os dois campos que são iguais entre elas. Então, ó, eu arrasto o Business Entity ID entre elas. Legal? E aqui eu simplesmente vou dizer para vocês quais colunas eu quero que apareça, né, no meu resultado, lá no meu arquivo TXT. Em Advanced, em Output, vocês não precisam mexer para essa demonstração. Vocês deixam assim como está configurado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um destino. Vou adicionar dois arquivos. Por que eu vou fazer isso? Ó, você já vai entender agora. Output está vindo do lookup match output. Então agora eu quero fazer o seguinte, os joins que derem corretamente, o join que eu tiver tanto na tabela, o registro que eu tiver tanto na tabela da esquerda como na tabela da direita, eu vou mandar para esse arquivo aqui. Então, ó, vou fazer aqui, new file, delimited, vou em browse e vou aqui, ó, lookup, vou apagar até os registros aqui para a gente demonstrar. Beleza? Vou selecionar aqui lookup, as mesmas opções igual anteriormente. As colunas estão todas aqui. As colunas estão aqui. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou redirecionar essas, vou criar uma nova seta para cá, ó, e agora ele já vai automaticamente reconhecer que eu quero enviar para cá o no output, no match output. Vou configurar para cá também. Ó, lookup no match output. Deixa eu só zerar essa tabela, esse arquivo TXT. Zerado, open, business entity ID full name. Só vamos garantir que os dois estão mapeados, correto. Vou salvar e vou mandar executar. Legal, finalizou. A gente vai lá no nosso arquivo de texto, lookup, ó. Ele aparece todos os registros que eu pedi para ele colocar. O ID da minha tabela da esquerda, o nome da pessoa, o ID novamente, o login da pessoa e qual o cargo dele na empresa. Esses são os registros que existem, né, nas duas tabelas. E os registros que não existem, ele vai para esse arquivo. Ó. Você pode ver então que o Alex Adams ele não tem nenhum emprego. Vamos confirmar se ele realmente não tem nenhum emprego. Vamos na tabela de employee, where business entity ID. Tá vazio, ele não tem nenhum emprego, ó, mas ele existe aqui. É o Alex Adams. Assim funciona o lookup. Agora a gente vai ver como que funciona o fuzzy lookup, né? Tem muita gente que acha muito legal como o fuzzy lookup funciona. Então, ó, vou adicionar aqui um novo Dataflow Task. Vou desabilitar esse cara. Vou entrar aqui. O que eu preciso aqui agora? Vamos lá. Eu preciso do fuzzy lookup. Preciso também de um source. E preciso de um destino. Então vou arrastar para cá também.
Fuzzy Lookup. O que quer dizer o Fuzzy Lookup? Ele vai procurar os registros, ele vai comparar os registros entre duas tabelas e vai dar um grau de proximidade. Um exemplo muito prático para o Fuzzy Lookup. Você tem, por exemplo, lá no seu RP uma tabela de nomes. No seu CRM você também tem uma tabela de nomes. Porém, nem os dois sistemas eles não são integrados. Logo, a mesma pessoa pode aparecer com nomes diferentes nos dois sistemas. Então, por exemplo, Marcos Frécia pode aparecer no sistema de RP como Frécia e lá no sistema do CRM como Marcos Frécia. A Sara, por exemplo, pode aparecer no sistema de RP Sara Jardim Barbosa e no sistema de CRM Sara Barbosa. Então o Fuzzy Lookup ele compara esses dois registros e dá uma nota de similaridade para eles. Com base nessa nota de similaridade, eu posso carregar o resultado para o meu Data Warehouse. Então eu utilizo o Fuzzy Lookup para isso. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui no banco de dados treinamento SIS, eu tenho uma tabela de nomes. Então, ó, eu tenho aqui a TB Nomes, que ela tem alguns registros, ó. E tem as colunas aqui, legal. Vou conectar aqui agora com o Fuzzy Lookup. Quem vai ser a minha tabela que está com os dados exatos, por exemplo? Então, digamos que a minha tabela... Opa, aqui, vamos lá. Digamos que a minha tabela TB Nomes 2 é a que possui os nomes corretos. Então, eu quero comparar os registros da TB Nomes com a TB Nomes 2. Então, eu clico ali no TB Nomes 2 para usar como índice, como uma tabela de referência. Aqui nas colunas, eu vou utilizar quais são as colunas que eu quero fazer a validação. Então, eu seleciono aqui, por exemplo, ó, tanto a ID como a nome. Aqui em Advanced, eu quero dizer assim, ó, qual vai ser o grau de similaridade. Ele só vai dizer que é 1 se eles realmente forem parecidos, ó. Então, vou deixar aqui em 0.50. Para dizer que os dados são parecidos ou não. Vou clicar com OK. Agora eu vou ligar esse Fuzzy Lookup ao meu destino. Aqui eu já tinha o flat file, eu vou apagá-lo. Vou garantir aqui que eu tenho, ó, Fuzzy Lookup. Vou salvar aqui e vou criá-lo novamente. Browse, vou aqui em Fuzzy Lookup, column names in the first data row, tenho aqui os registros, ok, estão todos mapeados, vou mandar executar. Legal, 5 registros aí foram inseridos. Vou parar o meu pacote, vou voltar lá no temp e vou abrir o Fuzzy Lookup. Agora, aqui é um negócio interessante, ó. Por exemplo, o nome Marcos, ID 1, na tabela de nomes ele se chamava Marcos Frécia, e na tabela de nomes 2, Marcos. Qual foi o grau de similaridade? 0.5. Então ele é uma palavra aí bastante parecida, só que ele ainda não deu o grau como 1. O quão certo ele está, qual a confidência, né, desse dado, o quão está correto, 0.98 aí, ele tem quase certeza que isso tá correto. Para o segundo registro, ó, Marcos Teixeira não tinha nenhum nome parecido aqui, então ele retornou como 0. Márcio, ó, ele achou aqui o Márcio Teixeira, olha só, já aumentou para 0.75, ele já achou que são muito parecidos esses dois registros. Sara, olha só, eu tenho Sara normal e Sara com H. Você pode ver aqui que ele já aumentou o resultado de similaridade. Ele passou para 0.79.
Sara Jardim para Sara Barbosa, ele já não achou que é tão parecido assim, ó. Então ele botou 0.50. E isso é o fuzzy lookup, né? Ele compara os dois registros e vê quais são parecidos. Legal, né? Um outro item legal para a gente ver aqui é a agregação. O Integration Service ele também faz agregação, ou seja, eu consigo fazer somas, eu consigo fazer agregações dentro dele. Então vamos lá, ó. Vamos arrastar para cá esse carinha, o aggregate, e vamos adicionar aqui um source e vamos adicionar um destino. Aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha tabela, tenho aqui meu banco AdventureWorks 2014. Eu quero fazer o seguinte: select asterisco from sales order detail, sales order header, eu vou pegar. Tenho aqui todos os meus pedidos. Então eu quero pegar aqui Customer ID. Quero pegar aqui o total do que foi o total do meu pedido. Só que eu não vou fazer essa agregação aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa consulta, vou colocar aqui dentro do Integration Services, SQL Command. Tenho aqui duas colunas, legal. Vou aqui no Aggregate e vou fazer o seguinte: qual vai ser a coluna que eu vou fazer a somatória? Então eu vou selecionar aqui, ó. Total do, ele vai fazer o que operação? Sum. Ele poderia fazer todas essas aqui, ó. E a coluna Customer ID? Ele vai agrupar pela coluna Customer ID. Ok. Vou jogar agora para o meu Flat File Destination. Então eu tenho aqui, ó, o arquivo. Deixa eu já apagar ele, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Eu vou criar então. Aggregate. Vou dar um novo arquivo delimitado. Vou selecionar aqui, clicar em Browse. Vou clicar em Aggregate no arquivo. Column names in the first data row. Colunas. Ok. Vamos garantir aqui que está tudo mapeado. Beleza, está tudo certo. Vamos mandar executar. Pronto, analisou. Vamos lá para o resultado. Tá aqui, ó. Customer ID 11.000. Aqui foi o total de pedidos dele. Vamos fazer aqui pelo SQL Server, só para a gente tirar a prova de que tá tudo certo. Ó, vamos clicar aqui o sum, group by, customer ID. Vamos pegar esse cara aqui, ó. O ID, o Customer ID 11.000. Where Customer ID igual... Opa. Vamos garantir que está tudo certo. Vamos pegar aqui agora. Isso aí, pessoal, ó. Tá correto. Então o Integration Services aí tá somando também pra gente sem problema nenhum. E por último, uma demanda também que pode surgir muito para nós é fazer a conversão de dados. Então imagina que você no meio de um processamento de dados você precisa mudar um campo de datetime para date, por exemplo. Então vamos fazer esse teste bem rápido. Digamos que eu queira então, por exemplo, converter um campo de datetime para date. Eu quero que ele não apareça mais o horário, e sim só apenas o campo de data. Então o que a gente poderia fazer aqui, ó? Vamos pegar então, vamos arrastar para cá o data conversion. Vamos pegar aqui um source, um OLDB source. E um destino, vamos jogar para o nosso arquivo de texto. Vamos ligar com o outro. Source. Vou fazer bem simples aqui. Get date as
date time. Tá retornando aí, ó, o valor correto. Vou clicar em OK. Que data conversion eu vou fazer o seguinte: qual o campo que eu quero converter? O date time. Para qual vai ser o data type? Eu quero mudar para cá, ó. DB database date. Qual que eu vou querer? Vou deixar o output ali, eu vou colocar só date, por exemplo. Flat file, eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu agora criar ele novamente. Vou selecionar ele aqui. Data conversion, o arquivo de texto. Column names in the first data row. Tá aqui, ó, o date time e o date, que é a nova coluna. As duas estão se relacionando. Ok. Com sucesso. Vou voltar aqui, ó. Data conversion, tá aqui, ó. Eu peguei um date time, converti para date. É isso que o data conversion faz. Então, se você tiver a necessidade, por exemplo, de converter no meio da execução, você pode estar utilizando o data conversion para fazer esse tipo de trabalho. Para finalizar, eu gostaria de mostrar também o Execute SQL Task. O Execute SQL Task, ele é bem legal quando a gente precisa executar instruções simples, ou por exemplo, Stored Procedures. A gente precisa executar no SQL Server Stored Procedures que executam um trabalho, às vezes não precisa nos retornar nenhum result set. Então, se você, por exemplo, retornar aqui, ó, duplo clique aqui no Execute SQL Task, você tem algumas opções aqui, que, por exemplo, para criação de conexão. Poderia utilizar aqui, ó, e eu posso criar uma consulta aqui. O legal aqui, por exemplo, eu poderia estar executando uma procedure, sei lá, SP, vou colocar uma procedure de sistema aqui, SP cycle error log. Só vou garantir que eu escrevi corretamente, ó, exec SP cycle error log. Tem um underline aqui, ó. A SP cycle underline error log é para limpar o arquivo de log. Então, ó, do SQL Server, o error log, né? Não o arquivo de log da base. Você pode ver que eu tenho um arquivo aqui com várias informações, ó. Então eu poderia usar, por exemplo, o Execute SQL Task para executar uma procedure para limpar o meu log. Então, ó, ok. Clico em OK. Vou desabilitar aqui, ó. Vou salvar. Vou mandar executar. Executou com sucesso. Vamos dar uma olhada. Olha só. Reinicializou o log, o error log do meu SQL Server. Outro detalhe que a gente pode utilizar o Execute SQL Task também, e a gente vai utilizar ele. Por exemplo, digamos que eu queira carregar do meu servidor uma lista de servidores. Eu quero carregar de uma tabela uma lista de servidores. E com base nessa lista de servidores, por exemplo, eu vou fazer um loop entre eles. Então eu poderia, digamos, eu não vou fazer esse exemplo agora, mas apenas demonstrando como seria. Eu poderia fazer da seguinte maneira: eu poderia arrastar para cá um for each loop container, poderia arrastar aí, conectar com o for each loop container. Aqui eu poderia fazer algo do tipo select asterisco, por exemplo, select server name from my servers. Aqui existe umas propriedades que é bastante importante a gente notar, que é a result set. Dentro de result set você tem aí 4 possíveis valores. Você tem known, single row, full result set e XML. Quando a gente está falando de known, a gente está dizendo o quê? Ele pode retornar tanto algum registro, como pode não retornar nenhum registro no result set. Result set é tudo aquilo que é retornado para o cliente. Então eu executei um select asterisco from tabela.
O resultado que é retornado é o result set. Eu tenho o single row. O single row diz que eu vou retornar da minha consulta que está sendo executada apenas um único registro. Depois eu tenho full result set. O que significa full result set? Ele vai retornar mais de um registro para o execute SQL task. Então, a consulta que eu estou executando aqui vai retornar mais de uma linha. E XML é se eu estiver retornando um arquivo XML do banco de dados, tá? Por exemplo, digamos então que fosse naquele caso. Para eu poder retornar uma lista de servidores, eu teria que fazer o quê? Teria que mudar aqui o result set para full result set. A consulta continuaria select server name from my server. Então aqui iria retornar vários registros. Depois eu teria que fazer o quê? Um mapeamento. O que vai acontecer? Quando eu vou executar aquela consulta na minha lista de servidores, eu vou receber vários registros. E eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que guardar esses registros dentro de um objeto. Então eu vou criar uma variável que vai ser um objeto, que vai receber todos esses meus valores. Depois, eu crio uma segunda variável dentro do meu for each loop container, que vai receber cada valor do meu execute SQL task. Então eu poderia estar criando aí uma estrutura de repetição bem fácil, né? A gente vai ter alguns módulos aí que mais para frente a gente vai ter um módulo que vai ensinar para vocês a utilizar o for each loop container, e eu vou criar esse exemplo aqui para vocês. Eu só queria fazer uma breve introdução de como que funciona o execute SQL task. Então, se você precisa fazer aí executar uma consulta simples, se você precisa executar um script que não retorna nenhum result set, você pode estar utilizando o execute SQL task para resolver esse problema. Bom, e nessa demonstração você viu então como a gente configura e utiliza o Dataflow Task e o execute SQL task. A gente chega no fim então desse segundo módulo. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tenham aprendido informações valiosas, e a gente se encontra então no próximo módulo. Até breve!